Vivemos tempos desafiadores, mas o amor de Cristo é a resposta. É com grande alegria que estamos iniciando uma nova série, cujo tema central é Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Tanto nos podcasts quanto nas mensagens postadas no canal Conexão com Cristo, nosso foco será o acolhimento, resgatando o verdadeiro sentido de cuidar uns dos outros. Vamos juntos refletir sobre Gálatas 6, versículo 10, que diz: Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Junte-se a nós e descubra como pequenos gestos podem transformar vidas. Graça e paz, irmãos e irmãs. Feliz em estar com a igreja, feliz com o convite, sinto-me honrado. E é sempre preocupante quando um amigo anuncia aquele que vai falar, não é? Porque as palavras se misturam ao carinho e algumas declarações nos deixam extremamente constrangidos, viu? Pelo excesso de amor com que acabei de ser apresentado a esta igreja. Estou feliz em aqui estar e eu trago também uma palavra carinhosa da Igreja Batista do Farol. Eu não sei quantos já tiveram o privilégio de estar naquela cidade. Eu sei que os irmãos e irmãs conhecem praias belíssimas neste litoral aqui, mas, por favor, eu nem alagoano sou, viu? Não nasci naquele estado, mas as praias de Alagoas são belíssimas, são belíssimas. E da próxima vez que forem àquela cidade, àquele estado, por favor, conheçam o lugar mais belo daquela cidade, que é o templo da Igreja Batista do Farol, e as pessoas mais lindas daquela cidade, que são os membros daquela comunidade. Serão muito bem-vindos, certamente, serão muito bem-vindos. Quando a pandemia começou, eu me recordo que eu estava procurando, não consegui encontrar. Eu escrevi uma carta para mim mesmo. E de alguma forma eu ali expressava um desejo do meu coração. Eu começava a pensar no depois da pandemia. E de repente eu me vi escrevendo quando tudo isto passar. E o texto diz assim: Quando tudo isto passar, eu desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo, que família é o que temos de mais importante, que não somos donos do amanhã e que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos reaprendido a brincar com nossos filhos, a passar mais tempo junto de quem amamos, a olhar com carinho os mais velhos e a escola e o hospital como os lugares mais importantes da cidade. Desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar problemas e que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. Mas a sensação que tenho é que, entre tantas coisas que aprendemos, nós começamos a descobrir o valor de um abraço, o valor de estar junto, o valor de nos sentarmos assim tão próximos uns dos outros. E quem viveu a experiência da pandemia sabe o quanto o olhar fraterno, o estar junto de alguém, passou a ser considerado como o nosso maior tesouro. E sinceramente, quando eu penso nesta sociedade que hoje agradece por um abraço que recebe, e eu não sei se você tem passado por isso, mas às vezes eu abraço pessoas que quando termino de abraçar, olham para mim e dizem assim: eu precisava tanto desse abraço. A sensação que eu tenho é que esta gente que caminha ao meu lado e ao seu lado, ainda é gente que precisa ser acolhida. Ainda é gente que precisa ser abraçada. E eu não consigo enxergar nenhum outro lugar, nenhum outro espaço de acolhimento que não seja no meio do povo de Deus. Mas eu reconheço que isso é hoje para nós um grande desafio.
nos tornarmos uma igreja verdadeiramente acolhedora. Acolhedora. Para inspirar a palavra da manhã de hoje, eu quero convidar você à leitura de Atos no capítulo 9. Os versos que vou ler são os versos de 8 a 18. Você deve recordar que o apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco, e diz o texto que ele tinha uma missão e um propósito. Ele queria eliminar a presença dos cristãos por onde quer que passasse. O zelo religioso daquele homem cegou os seus olhos. E ele estava caminhando com ódio em direção a Damasco. Ele então é surpreendido pelo brilho de uma forte luz. E aí diz o texto sagrado que ele compreende uma das coisas mais preciosas da vida cristã. Jesus olha para Saulo e diz: Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus se identifica e naquele momento Paulo descobre que quem persegue a igreja, persegue ao Jesus a quem servimos. Que nós somos como o que mais tarde ele vai nos ensinar, o corpo do Cristo. Mas a história continua e a partir do verso 8 assim está escrito: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Pai querido, eu me curvo diante do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Que cada palavra que vier a ser proferida, seja palavra tua para o meu coração e para o coração dos meus irmãos e irmãs. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Sim, reconheço que para mim o acolhimento é, quem sabe, um dos maiores desafios para a igreja em nossos dias. E especialmente porque não é fácil aceitar o diferente, incluir aquele que não é parecido. Sempre que leio obras que falam sobre o crescimento da igreja, os autores fazem questão de fazer referência àquilo que aconteceu com a igreja em Jerusalém. E é surpreendente. Você abre o capítulo 1 e há um registro de cerca de 120 pessoas reunidas. Você vai para o capítulo 2 e se convertem 3.000. Você vai para o capítulo 4 e falam de cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você continua no texto sagrado e depois no versículo 14, no mesmo capítulo 5, fala o texto de uma multidão. E se não for bastante, no capítulo 6, no verso 1, diz o texto sagrado que havia uma multiplicação do número dos discípulos. Mas é curioso porque nem sempre as pessoas que registram esses números conseguem enxergar que durante todo esse processo de crescimento não há no texto sagrado qualquer registro de alguma dificuldade em aceitar aquele que era igual. Não há. O grande problema, na verdade, naquela igreja, era lidar com os diferentes. Eu não sei se você já percebeu, mas em Atos, no capítulo 6, a mesma igreja que às vezes celebramos como a igreja onde as pessoas tinham tudo em comum,
Foi uma igreja onde surgiu uma murmuração, e na tradução corrigida fiel, o texto vai dizer as suas viúvas, as viúvas dos gregos, daqueles de cultura helênica, que estavam e faziam parte da igreja, o texto diz que elas eram desprezadas no ministério cotidiano. Na tradução da Nova Versão Internacional, o texto ficou assim: suas viúvas estavam sendo esquecidas. Desprezadas, esquecidas. A Nova Versão Transformadora diz que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas. E é a mesma igreja que celebramos, e alguns com um sentimento enorme de saudade, olham para aquela igreja como se fosse uma igreja sem qualquer problemas, em que gente como eu e você não pudesse fazer parte. As pessoas falam do crescimento da igreja em Jerusalém, mas se esquecem da dificuldade que teve aquela gente de aceitar a ideia de que samaritanos pudessem receber o evangelho. O texto vai dizer em Atos capítulo 8, verso 14, que como uma boa igreja batista, eles mandaram um grupo de trabalho, né? Elegeram uma comissão e enviaram Pedro e João para saber o que estava acontecendo, porque não parecia razoável que samaritanos conhecessem o evangelho e se tornassem agora os seus irmãos. Esta foi a mesma igreja que teve uma enorme dificuldade de lidar com a circuncisão, que pensou por um instante que para que alguém se tornasse cristão, precisava antes se tornar judeu e estabelecer um pacto de circuncisão, e então sim, ser recebido, ser incluído na comunidade. Em função disso, você deve recordar, aconteceu uma assembleia em Atos 15, e graças à misericórdia do Senhor, a circuncisão não foi imposta àqueles gentios que estavam sendo alcançados pela mensagem do Evangelho. Essa é a mesma igreja que crescia, mas que tinha uma enorme dificuldade de sentar-se para fazer uma refeição com gentios, com aqueles que eram considerados impuros. Aliás, Pedro recebe uma repreensão do próprio apóstolo Paulo. Paulo escreve isso em Gálatas capítulo 2, no versículo de número 12. A Bíblia diz assim: pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, a Bíblia diz que ele afastou-se, separou-se dos gentios, e aí o texto justifica a atitude, dizendo, temendo os que eram da circuncisão. A igreja em nossos dias hoje é igualmente desafiada a crescer, mas crescer acolhendo os não típicos, acolhendo os estranhos, acolhendo os diferentes de nós. Se você me perguntasse há 13, 14 anos atrás o que é o autismo, eu não saberia lhe dizer absolutamente nada. Mas depois de 13 anos convivendo com o meu anjo azul, o meu filho mais novo, eu posso lhe dizer alguma coisa. Eu me recordo que houve uma ocasião em que eu precisei olhar para a igreja e pedir perdão. Perdão a tantos pais que viviam experiências como aquelas que eu passei a viver, mas que eu nunca consegui enxergar. Eu nunca consegui enxergar a dor, as dificuldades. E foi então que eu precisei pedir perdão a essa gente. Eu reconheço que esse assunto é muito delicado, mas eu creio, absolutamente, creio na graça transformadora do Senhor. Eu creio que não há nada, não há ninguém que não possa ser transformado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu vou fazer a leitura de um texto, antes que nos proíbam de ler textos assim, usando a tradução da Nova Versão Internacional. Eu quero fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11. O texto diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Permita-me fazer somente alguns destaques a esse texto. O primeiro deles
é que o texto me ensina que a regeneração precede a inclusão. Você deve ter observado que o texto usa 3 expressões: vocês foram lavados, santificados, justificados. E uma outra observação que às vezes nós esquecemos, sabe? Nós esquecemos o nosso passado. Talvez o grande desafio da igreja seja deixar de ser o filho mais novo, deixar de ser o filho pródigo, sem se tornar o filho mais velho. Porque o texto diz, está claro, assim foram alguns de vocês. Tão simples. Se você quisesse encontrar um caluniador, um alcoólatra, ou um avarento, um ladrão, eu vou lhe dizer, o lugar mais fácil de encontrar pecadores assim é no meio do povo de Deus. Mas gente que um dia foi restaurada e alcançada pela graça do Senhor. Eu sei de onde eu vim. Eu conheço, aliás, há um autor que fala sobre isso, o Oscar Wilde, ele diz que todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu não mereço estar neste lugar. Eu sei que eu não mereço a salvação. Eu sei que tudo foi obra da graça de Deus e é por isso que eu volto a lhes dizer. Eu creio num Deus que restaura todas as coisas. Eu creio. Eu creio no abraço de Deus. Eu creio no acolhimento do povo do Senhor. E o interessante é que esta igreja que crescia, mas que crescia entre os seus, se multiplicava, mas não conseguia ouvir as palavras de Jesus, que no capítulo 1 do livro de Atos dizia o quê? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, por favor, diga, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguma dúvida? Eu preciso desenhar no mapa? Vocês conhecem a geografia do lugar onde moram? Vocês conhecem o território de Samaria, vocês sabem onde fica a Judeia, mas a igreja não conseguia enxergar isso. E sabem, às vezes eu creio num Deus que é Senhor da história. E às vezes a gente não entende porque algumas coisas acontecem conosco. Eu já estive em países onde a perseguição ao Evangelho continua sendo muito forte, muito custosa. E eu me lembro de, nesses lugares, sempre fazer uma mesma pergunta. O que você deseja que eu coloque em minhas orações e desafie a igreja lá no Brasil a orar por vocês? E eu sempre pergunto, pelo fim da perseguição? Querem saber a resposta? Não. Peça a Deus que nos dê perseverança em meio à perseguição. Porque essa igreja que não saía de Jerusalém, sabe o que a Bíblia me diz? A Bíblia diz que começa uma perseguição sobre a igreja. E aí o texto é tão claro no capítulo 8, verso 1, que diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. E eu vou lhes dizer, olha gente, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus é o Senhor da história. E a perseguição, é como se eu lhe dissesse que às vezes as crises despertam o melhor no meio do povo de Deus. E essa pandemia, se ela deixar no meu coração e no seu coração tudo aquilo que um dia eu escrevi, mas me fizer enxergar o valor que o seu abraço tem, que o seu acolhimento tem na minha vida, meu Deus, eu vi o desespero de gente querendo ser internada, mas aqui não há vagas, aqui não há vagas, aqui não há vagas. E é provável que esteja alguém aqui querendo ser acolhido. Talvez tenhamos pessoas neste lugar precisando tanto de um abraço, de alguém que olhe nos seus olhos e diga, olha, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar a sua história. E tudo quanto aconteceu até aqui pode ser lavado, restaurado pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre que leio esse texto eu fico espantado, porque a Bíblia me diz que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Sinceramente, se eu recebesse a missão de perseguir essa igreja, pastor, com todo o carinho que tenho pelo irmão, o primeiro que eu iria usar como alvo seria o irmão. Eu não deixaria o irmão em paz. Por isso me chama a atenção o fato de que os apóstolos permaneceram.
Mas os apóstolos representam ainda essa mesma mentalidade, gente. Essa mesma mentalidade. Aliás, em Atos capítulo 11, verso 19, é tão interessante. Às vezes a gente passa pelo texto e não percebe a sua força. Está escrito assim, que os que tinham sido dispersos, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aí diz o texto assim, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Você já tinha percebido isso? Que dentro da comunidade, alguns que foram dispersos saíram e começaram a proclamar. Mas, vírgula, porém, contudo, somente com os parecidos. Com os iguais. Com os diferentes, não. Aí Deus usa um louco. Deus usa o louco e ele se chama Filipe. Filipe é um dos 7. Ele representa a ala helênica da igreja. Um grupo da igreja em Jerusalém que não está tão aferrada com as tradições mosaicas. E este louco, diz o texto sagrado, indo para uma cidade da Samaria, começou a anunciar Jesus. Começou a pregar Jesus. Isso causou um grande transtorno na mentalidade daquela gente em Jerusalém. Se não for bastante, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi a grande igreja missionária do Novo Testamento? Foi a igreja em Jerusalém? Foi a igreja em Jerusalém? Não. Quem foi que patrocinou as viagens missionárias? Quem foi que separou, diz o texto sagrado, Paulo, Barnabé, para as viagens missionárias? Foi a igreja em Antioquia. E eu não sei se você se recorda, mas aquela igreja, sinceramente, era a igreja que eu iria olhar, essa igreja não vai dar certo. Eu vou lhes dizer por quê. Está escrito em Atos capítulo 13, verso 1, o seguinte, que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, quem cantou em algum momento na vida a canção Barnabé, sabe de onde ele é natural. Barnabé, todo mundo sabe onde esse camarada nasceu. Ele é de Chipre. Aí o texto diz que tem um outro aqui chamado Simeão, também chamado de Níger, que quer dizer negro. Para muitos ele era um africano. Depois aparece Lúcio, que é de Cirene. Alguns chegam a pensar que era o próprio Lucas. Depois aparece Manaém. E o texto faz questão de dizer que ele foi criado com Herodes, no palácio, gente. Pense numa igreja de gente diferente. Pense numa igreja marcada pela multiplicidade de culturas. É essa igreja que Deus vai usar para proclamar o Evangelho até os confins da terra. Ah, meu Deus do céu. A liderança da igreja em Antioquia refletia, portanto, essa diversidade étnica, cultural. A população de Antioquia era uma população cosmopolita, e isso se retrata na membresia da igreja. Portanto, seguramente é possível dizer que a igreja de Antioquia era formada tanto por judeus helenistas quanto por gentios, especialmente os gregos. E é nesta hora que eu preciso entender o que é que significa acolhimento espiritual, sabe? E aqui, por favor, é possível que uma dessas práticas seja a prática desta igreja, mas, por favor, sabe aquela coisa assim, escuta até o final? Deixa eu lhe dizer, acolhimento não é o envio de uma cartinha, ou de um e-mail, ou de uma mensagem pelo WhatsApp. Acolhimento é mais do que isso, muito mais do que isso. É mais do que um cafezinho. É mais do que um cafezinho antes, depois do culto, antes do grupo, durante a reunião dos pequenos grupos. É muito mais do que sair do seu lugar, cumprimentar quem está visitando, saudar essa gente cantando, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Às vezes a gente sai para abraçar quem a gente não conhece, e do lado tem alguém que mora conosco e faz tempo que não recebeu aquele abraço. É mais do que isso. É mais do que carregar um botão, posso ajudar. É mais do que repetir, se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Eu vou lhes dizer, tudo isso que eu acabei de dizer, o mundo cooperativo, o mundo lá fora, faz muito melhor do que a igreja. Eu até hoje me arrependo de ter feito o cadastro de uma loja lá em Maceió. Perguntaram meu nome, perguntaram onde eu morava, perguntaram meu dia do aniversário, perguntaram meu telefone. De lá para cá, eles vendem lençóis, essas coisas, sabe?
Não tem uma nova coleção que eles não mandem uma mensagem para mim. Dia do meu aniversário, eu recebi uma mensagem. Essas coisas, lá fora as pessoas sabem fazer. Mas tem uma coisa que somente a igreja pode fazer. A igreja, assim como Ananias fez, pode chamar e dizer assim: eu vou orar por você. Eu vou interceder pela sua vida. Não tem empresa lá fora que possa fazer isso, a não ser os joelhos do povo de Deus. E sinceramente eu tenho percebido que acolher alguém orando, acolher alguém em oração, é o maior presente, a maior dádiva que a gente pode fazer por alguém neste tempo. A gente tem pessoas à nossa volta, ainda feridas, machucadas, enlutadas, porque não conseguiram fechar o ciclo. Nós temos uma geração de meninos e meninas vivendo crises de ansiedade, coisa que a gente nunca escutou lá atrás. Nós temos casais que estão se separando, como consequência talvez até da hiperconvivência, lá durante o período da pandemia. Mas tem algo que eu preciso lhe dizer: se você entrou por estas portas, deixe-nos abraçar você e a sua família. Eu conheço pessoas que têm uma dificuldade enorme de serem abraçadas. Eu não sei se é o seu caso. Já viu gente que você quer abraçar e aquela pessoa faz pulso e sentido? Parece que acabou de entrar no elevador, porque até hoje eu não sei quem foi que nos ensinou que quando entramos no elevador a gente tem que virar para a porta. Eu me lembro de um autor que ele é meio louco, viu? Mas ele disse assim: já pensou se um dia você entrasse no elevador e entrasse alguém e dissesse assim: mas seria tão bom, né, se esse elevador quebrasse e aqui a gente pudesse passar algum tempo a mais, porque a gente poderia se conhecer. Ninguém deseja isso. Ninguém deseja isso. Sabe aquela coisa que a gente pergunta: como vai? Tudo bem? Se a pessoa começar a dizer o que não vai bem na sua vida, você vai olhar para ela e dizer: eu não quero saber como você está. Como vai? Só são duas palavras que a gente usa como clichê para dizer bom dia, boa tarde, oi, olá. Eu não quero saber como você está. Mas se você entrou neste lugar, eu preciso lhe dizer uma coisa: como vai você? Como vai sua família? Eu preciso lhe dizer que Deus está interessado em você. Deus está interessado na sua história. E às vezes a gente olha para algumas criaturas deste mundo, e às vezes a gente fica olhando para aquilo que aquela pessoa fez com a sua vida. Eu vou lhe dizer, eu estou numa fase da minha existência que isso hoje pouco me importa. Hoje, quando eu olho para alguém, eu não me pergunto mais, e não paro para dizer: meu Deus, mas o que foi que este jovem fez com a sua vida? Eu oro a Deus e digo: Senhor, eu quero olhar para aquilo que Tu podes fazer na vida deste homem ou desta mulher. Porque acolher, no texto que nós lemos, é de alguma forma trocar o passado pelo futuro. Notem se não é. Ananias, ele argumenta com Deus: Senhor, Tu estás me pedindo para exercer o ministério da intercessão, ir à casa deste homem, sair do meu... para orar por ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez o Senhor não saiba, mas eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao Teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o Teu nome. Ananias olha para o passado, enquanto Deus está olhando para o futuro. E ele olha para Ananias e diz assim: e eu mostrarei a este, Saulo de Tarso, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Acolher é trocar o passado pelo futuro. E a gente só faz isso pela perspectiva de Deus. E vou lhes dizer mais, sabe? Acolher é trocar a nossa forma de enxergar o outro pela visão de Deus. Nas palavras de Ananias, o que é que ele dizia de Saulo? Este homem não vale absolutamente nada. Já usou essa expressão com alguém? Já percebeu? Tem gente que às vezes diz: eu não quero essa criatura nem pintado. Aqui também se usa isso. Pois veja, ali está, e Ananias está dizendo a Deus: Senhor, esse homem não vale absolutamente nada. Ele é um perigoso, ele é um perseguidor da igreja. Você já viu como Deus se refere a Saulo de Tarso naquele momento? Está escrito no versículo 15: este é para mim. Deus está dizendo: olha,
este é o Saulo que você conhece, mas deixa eu lhe dizer o que ele é para mim. Aí ele diz assim: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu não sei o que é que as pessoas andam dizendo sobre você, mas acredita nisso, que quando Deus olha para você, Ele olha não em função daquilo que você é, mas daquilo que você pode se tornar. Não por causa ou porquê, mas apesar de. O olhar de Deus sobre mim, sobre você, é um olhar de misericórdia. Certamente, se eu tivesse acompanhado Jesus, na ocasião em que Ele escolheu os apóstolos, eu ia dizer: esse não, Senhor, esse não. Quando Ele passou, por exemplo, pela coletoria, que Ele olhou para Mateus e disse: segue-me. Eu disse: Senhor, para tudo. Mateus é um publicano, cobrador de impostos, ele não pode estar conosco. Mas os olhos de Deus são diferentes dos meus olhos, e graças a Deus por isso. O olhar de Deus sobre a sua vida é um olhar de misericórdia. Ele sabe tudo quanto você tem passado. E se Ele lhe trouxe a este lugar, é porque Ele quer desvendar diante de seu futuro um caminho que sequer hoje você consegue enxergar. Ah, como eu creio nisso. Mas, deixa eu lhe dizer, acolher também é trocar a indiferença pelo amor. Ananias não queria ir àquele lugar. E o interessante é que Deus, Ele sabe o CEP, não é? Ele sabe o endereço. Ele diz: olha, está na rua direita, na casa. Lembram disso? Ele não erra o endereço de ninguém, não, gente. Ele não é. Ele sabe onde você está, sabe onde lhe encontrar. Aí a Bíblia diz que Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você observou, mas Lucas parece descrever a cena em slow motion, quadro a quadro. Por quê? Porque ele diz que, primeiro, Ananias foi. Vença a sua resistência, meu amado irmão. A igreja precisa ir. Ananias não iria abençoar Saulo de Tarso, se ele permanecesse em sua casa. E às vezes a gente fica pensando, esperando que o outro tome iniciativa. Não. Ananias foi. E no momento em que a igreja se dispõe a ir, milagres acontecem. Durante alguns anos atrás, no período de implantação da Cristolândia lá em Maceió, eu tive a felicidade de, sábado pela manhã, andar pelas ruas de nossa cidade, convidando alguns que estavam ali jogados ao chão para tomar um café, tomarem um banho. E eu ficava guardando as roupas e os pertences, depois eles recebiam uma roupa nova. Sabe, aquele cheiro era cheiro da realidade que eu, dentro do meu gabinete, eu não consigo sentir. Essa é a realidade que está à nossa volta. E eu me lembro que algumas vezes eu via alguns que todo sábado estavam naquela mesma condição, e eu me perguntava: Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Será que isso produzirá alguma mudança na vida dessa gente? Ou será que nós estamos tornando ainda mais confortável a vida dessas pessoas na marginalidade? Demorou algum tempo e Deus me respondeu. Sabe aquela coisa que Deus está falando comigo e Ele nem disfarça? Pois aconteceu comigo. Lá estava eu, batizando alguns daqueles que eu encontrei na calçada. E agora estavam sendo restaurados pelo Senhor. A igreja precisa. Ananias foi. E notem as outras etapas desse processo. Primeiro, a Bíblia vai dizer que ele se pôs em movimento. Depois que ele tocou Saulo. Saulo ainda estava cego, ele não sabia quem estava se aproximando, mas de repente a Bíblia diz que Ananias impôs a mão sobre ele. E alguém já disse que quem sabe aquelas mãos de Ananias, se ele fazia parte da igreja em Damasco, poderia ser a mão que Saulo de Tarso vinha para tornar cativa e colocar correntes e colocar na prisão. Agora, ele toca. Meu Deus, quantas pessoas precisando de um toque, de um abraço, de um acolhimento, de dizer: olha, você chegou em sua casa, esta é a sua família que Deus tem separado para você. Ananias entra, toca, impõe as mãos. Agora, observe quais foram as primeiras palavras que Saulo ouviu daquele homem. Está com a Bíblia ainda aberta? No versículo 17, Ananias diz assim:
irmão Saulo. Gente, isso é poderoso. Naquele momento, Ananias estava acolhendo. Eu posso lhe dizer uma coisa, você foi chamado para ser meu irmão. Quando eu oro a oração do Pai Nosso, quando eu digo Pai Nosso, eu não estou somente reconhecendo a paternidade de Deus, eu estou reconhecendo que você também é minha irmã. Minha irmã. Essa gente precisa ser acolhida como irmão, como irmã. E aí o texto prossegue, dizendo que, ele diz, olha, o Senhor que te apareceu, continua no controle de todas as coisas, mas eu vim aqui para trazer uma promessa para a sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E o curioso, eu vou voltar a esse detalhe só porque às vezes passa despercebido. Você se recorda o que foi que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, estava fazendo enquanto Deus estava conversando com Ananias? Alguém se recorda? A Bíblia diz que ele já estava 3 dias sem comer, não foi assim? Mas ele estava orando. O que isso quer dizer, igreja? Que enquanto eu oro, Deus já está respondendo as minhas orações, irmão. Olha, Deus não tinha nem conversado com Ananias ainda, mas diz o texto sagrado que Saulo de Tarso, já tinha tido uma visão. E na visão, o que a Bíblia diz que Saulo tinha visto? Um homem chamado Ananias entrando na sua casa. E olha que Ananias nem tinha sido ainda alvo da chamada de Deus. Deus está no controle de tudo. E quando você dobra seus joelhos, e olha, deixa eu dizer a quem hoje ora por um filho com quem não pode nem mais compartilhar o Evangelho. Ele se fechou e ele tem dito a você, eu não quero que você fale mais comigo. Tem uma coisa que ele não pode me impedir, é de dobrar os meus joelhos e interceder por ele. E há quem pensa que oração não é muito. Meu Deus, oração é poder de Deus na minha vida e na sua vida. É ação divina. É cura para a ansiedade, para a angústia. É cura para as lágrimas, é conforto para as lágrimas. É orientação, sabedoria quando eu estou inseguro de tudo à minha volta. Oração é que me faz enxergar a vida com os olhos de Deus. E aqui uma observação ainda. Acolhimento é quando eu troco a exclusão pela inclusão. Porque no versículo 18 diz assim, que logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Mas o texto prossegue, o que é que ele diz depois? E levantando-se, foi batizado. Bem, você é o meu irmão, você agora vai ser batizado. E quem estava sendo batizado? Gente de Deus. O mesmo que havia se levantado para perseguir a igreja. O mesmo que era alvo de tamanha preocupação no coração de Ananias. Ele agora é batizado. Ele agora é incluído. Ah, mas não pensem que a vida passa a ser fácil para aquele que decide, como filho pródigo, voltar para casa. Eu me lembro que o filho pródigo fez até um discurso, ainda quando estava distante, não foi? Ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu vou lhe dizer, pai, pequei contra os céus, contra ti. Quando ele chega e o pai abraça, ele não tem tempo nem de terminar o discurso, né? Ele começa a falar e o pai interrompe com o quê, gente? Com um abraço. Abraço. Eu vou lhe dizer, abraço resolve tanta coisa. Olha, eu me permita falar novamente do meu filho, mas há momentos em que ele fica desorganizado. Sabe como é que às vezes ele se reorganiza? Um abraço. Um abraço. Não há lugar mais gostoso do que no meio de um abraço. Talvez por isso Jesus tenha olhado para mim e para você e tenha dito que as ovelhas que estão nos seus braços, ninguém vai arrebatar. Deixa eu falar com você que está vindo a esta igreja na manhã deste dia. Esse é o seu lugar que Deus tem separado para acolher você. Esta gente quer ser sua irmã, seu irmão. Nós queremos fazer parte de sua história. Nós acreditamos que Deus pode fazer o melhor na sua vida. E aí o texto sagrado vai me dizer que depois daquele momento, ainda foi difícil. Ainda foi difícil. Porque a Bíblia vai dizer, ainda nesse mesmo capítulo, só que os versículos 26 a 28, que Paulo então foi para Jerusalém. E quando chegou a Jerusalém, a Bíblia diz que ele tentou reunir-se aos discípulos.
Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. E então vem Barnabé, natural de Chipre, e o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Saulo então ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Houve um momento em que foi preciso Ananias para orar, mas houve um outro momento em que Deus precisou chamar alguém, Barnabé, para continuar o processo de inclusão. Como é difícil destruir as nossas existências, irmãos. Eu preciso reconhecer isso. Como é difícil. Eu substituí o meu olhar pelo olhar de Deus. Substituí o seu passado pelo seu futuro. E o pior é que nessas horas a minha memória faz questão de trazer continuamente aquilo que você me causou, a dor que você me trouxe. Mas quem quer acolher precisa enxergar o mundo com os olhos de Deus. Precisa, como Barnabé, às vezes, deixa eu pegar você aqui pela mão, vou contar uma história desses apóstolos. Olha, está vendo, este é o Saulo. Esse Deus que vocês propagam, esse Cristo que vocês propagam, que transforma a vida, transformou a vida deste homem. E eu não sei, nessa história, quem de fato você é. Se você é o Saulo de Tarso, que se perdeu em meio ao caminho, e hoje está cego, não consegue hoje entender, precisou que alguém levasse pelo braço para chegar em Damasco, porque você não sabia mais nada, ou você não sabe mais nada, você está confuso, querendo ser abraçado, confuso, buscando a resposta na espiritualidade, nisso, naquilo. Quem sabe começou a conhecer essa igreja através dos cultos online, mas hoje resolveu vir aqui. E olha, eu tenho muito receio quando eu digo algo assim, bem específico, sabe? Porque normalmente há alguém assim no meio do povo de Deus. Se você veio a este lugar, deixe-nos abraçar, colocar sobre você as nossas mãos, orar pela sua vida e dispensar sobre a sua vida as promessas de ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você é o Ananias que precisa tomar iniciativa, descobrir onde é que está o seu Saulo de Tarso, ir àquela casa, abençoar aquela pessoa. Ou eu não sei se você é o Barnabé que está dentro da igreja, mas que dentro da igreja vai fazer esta ponte de inclusão, de integração, de dizer, olha, venha, minha casa está de portas abertas, meu coração está de portas abertas. Nós somos irmãos, e aquilo que nos une, o sangue de Jesus Cristo, é muito maior do que qualquer outra dificuldade que possa existir. Eu quero orar por Ananias, para que Deus levante Ananias nessa igreja, viu, gente? Eu quero orar para que Deus levante Barnabés nessa igreja. Mas eu também quero orar por um Saulo de Tarso que está aqui assentado, ou acompanhando pela internet. Se Deus está falando ao seu coração, aí na sua casa, em nome de Jesus, quebrante-se diante do Deus vivo e abra o seu coração e diga, eu sou este homem que precisa ser acolhido, esta mulher que precisa ser acolhida. Eu sou esta pessoa que precisa mudar radicalmente a história de sua vida, o curso de sua história. Eu creio que Deus me ama e que a cruz lá no Calvário era minha e que eu fui perdoado pelo sangue de Jesus. Diga isso em seu coração. Se você está conosco aqui no santuário, está nos visitando, deixa eu lhe fazer um pedido. Se for o seu desejo, não faça porque eu estou sugerindo, eu não quero induzir você a absolutamente nada. Mas se você sente que Deus falou ao seu coração na manhã deste dia, e você quer de alguma forma entregar sua vida a Ele, no lugar onde você está, você vai fechar os seus olhos e vai conversar com Deus. Talvez você não saiba nem o que dizer. Se não sabe, deixe-lhe sugerir. Diga a Deus, Senhor Jesus, nesta hora eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Senhor Jesus, nesta hora eu te peço perdão por todos os meus pecados. Abraça-me, Deus. Diga isso ao Senhor, em oração, no lugar onde estiver aqui.
ou mesmo em sua casa. Se estiver acompanhando pelo canal do YouTube da igreja, põe no chat, diga, orem por mim, diga seu nome, alguém vai estar intercedendo por você. Mas se você aqui está, e este for o seu desejo, em nome de Jesus, no lugar onde você está, diga ao Senhor, Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça isso. Se você fez esta oração, onde quer que esteja neste lugar, por favor, apenas erga uma de suas mãos e me permita fazer aquilo que Ananias fez. Ele não orou pela vida de Saulo. Me permita orar por você. Há alguém assim que queira entregar a sua vida a Jesus, está conosco, participando do culto, visitando a igreja, e hoje quer entregar-se completamente na mão do Senhor? Levanta bem alto uma de suas mãos para que eu possa enxergar daqui e orar por você. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Há mais alguém que queira fazer isso? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém que assim queira fazê-lo? Deus te abençoe, Senhora. Deus a abençoe. Há mais alguém que assim deseja fazê-lo? Alguém que, a partir de hoje, eu estabeleço uma aliança com Deus. Eu quero caminhar perto dEle. Eu quero que a minha vontade seja substituída pela vontade dEle. Há mais alguém que queira fazer isso? Onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos e me permita orar por você. Se houver mais alguém que assim deseje, faça isso em nome de Jesus. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe. Há mais alguém que assim deseje fazê-lo? Há mais alguém? Deixa eu fazer. Lá atrás, lá no último banco, eu acho que alguém fez um sinal também. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Há mais alguém? Deixa eu fazer um segundo pedido a você. Eu iria perder algum tempo para me deslocar entre os bancos, para impor a mão sobre você. Sabe o que é que eu quero pedir? Que no lugar onde você está, você apenas fique de pé e me permita orar pela sua vida, sem qualquer constrangimento. Se você sentiu o toque de Deus e fez essa decisão nesta hora, no lugar onde você está, você vai ficar de pé. Fica de pé. E me permita orar por você. É só isso. Somente isso. Se você fez esta oração nesse momento, entregou a sua vida a Jesus, onde quer que esteja, apenas fique de pé e me permita orar por você. Pode ficar de pé. Se você não levantou a sua mão, mas entende que precisa fazer isso, fica de pé também neste momento e nos permite orar por você. Há mais alguém? São estes? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Senhor. Mais alguém? Deus abençoe, filho. Há mais alguém? Não, são estes. Pai querido, essa gente está de pé diante de Ti. E de pé estão declarando que a partir deste momento a vida será diferente. Abraça esse povo, Pai. Põe no Teu colo. Conforta o coração de quem está inconsolável. Orienta quem está sem rumo na vida. Transforma quem precisa abandonar pecado. Restaura, meu Pai, estas vidas e que a decisão que aqui está sendo tomada tenha impacto na eternidade, meu Deus. Sustenta-os. Nós os recebemos com nossos irmãos e irmãs. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém.